Esta é uma rosa que o meu sócio me deu hoje, do quintal dele. Nunca senti um cheiro tão maravilhoso como este. Um aroma, se vocês pudessem sentir, as rosas que eu tenho no quintal não têm cheiro nenhum. Que aroma! Dizem que os mestres cheiram a rosas. Fantástico. Obrigado, sócio. Olá, cá estou eu outra vez. E é domingo. Não era para fazer este filme hoje, mas como a semana foi assim tão engraçada, desafiadora e com algumas surpresas. E por isso, acabo eu dar uma voltinha. Apesar que hoje o dia não estou muito bem disposto. A variar um bocado. Por isso estou assim aqui, para um lado, para o outro. Ora bem, eu vou... Aconteceu uma coisa que já tinha acontecido uma vez, falo isso no livro. Mas... Porquê? Porque no livro eu falo a minha relação que tenho com Sandalfo. Que é uma relação engraçada. Particular. E hoje vou-me reportar aos meus 17 anos, em 1986, com algumas músicas desse ano. Porque aos 17 anos ainda não tinha formado o meu ovo. Depois vocês, no decorrer do vídeo, vão entender o porquê do ovo. Só quem lê o livro é que entende mais profundamente isto que eu estou-me a referir aos 17 anos, e que ainda não tinha formado o meu ovo. Ovo, que é a nossa vida, não é? E o que é que nós criamos dentro desse ovo, e quando ele se abre, o que é que a gente põe cá para fora. É mais isso. Ora bem, mas quero falar da Rosa. E especialmente do filme da Rosa, de 1986. Foi lançado. Depois, mais daqui a pouco, que espero não demorar muito, porque os vídeos são muito grandes e as pessois não gostam de coisas mais rápidas, que nem a vida muito acelerada para um lado, muito acelerada para o outro, não é? Então querem coisas mais curtas. Mas não me interessa isso. Se vinho até o fim, eu não vinho. Ora bem, então hoje esta música que vocês estão a ouvir é uma música mais medieval. E porquê mais medieval? Porque o livro Rose reporta-se muito à época medieval. Não sei se repararam com os vídeos de promo e das fotos do livro, mas tem um ar medieval, e foi essa a nossa intenção. Vivemos muito no futuro, e às vezes esquecemos do passado, e no passado a gente vai buscar muita aprendizagem. Aliás, a nossa aprendizagem, o nosso crescimento vem do passado, não vem do futuro. E no presente a gente aplica aquilo que viveu no passado. Podemos aplicar ou sempre igual, ou aprendendo aquilo que vivemos no passado e pô-lo em prática, não é? No fundo. O filme da Rosa. Porquê o filme da Rosa? E porque este som mais medieval, que sempre gostei muito deste toque medieval, as feiras medievais, eu e muita gente. Tem algo místico que se tinha naquela altura e que se foi perdendo através dos tempos com a nossa era industrial e por aí fora. No fundo, acho que agora todos estamos à procura desse nosso místico que temos cá dentro. Tem aqui um papel, onde é que ele está?
que era para falar, mas não vou falar hoje, aqui, sobre o que é ser mago, a diferença entre ser maga, ou mago, não interessa, não é? Ou bruxo, ou bruxa, a diferença entre os dois. Mas não vou falar isso hoje. Porque as pessoas confundem o ser bruxo com ser mago, ou ser bruxa com ser maga. E tem uma diferença muito grande. Muito grande mesmo. Claro que as pessoas usam isto porque porque acho que me chegou aqui aos ouvidos que sou um bocado visto como um bruxo. E eu nunca fui bruxo nem nesta vida. E é por isso que eu depois vou explicar mais para a frente o que é isto da bruxaria ou da magia. Não tem nada a ver. Porque não interessa, não vou falar hoje. Mas como me chegou aqui aos ouvidos e que as pessoas, algumas pessoas têm medo, ainda bem, que assim não me chateiam a cabeça. Quanto menos me chatearem a cabeça, melhor. Que acham que sou bruxo. Tudo bem, não importa. Mas não sabem o que é bruxaria, sequer, nem sonham o que é isso, nem sabem o que é magia, que ainda é mais importante, que vem das escolas de Merlin. Mas ficará para depois, ok? Ora bem, este vídeo vou-me reportar só mais para a Idade Média e o significado do rose, da rosa, do vinho e da rosa, que é aquele videozinho pequenino que eu pus no meio da semana. Fui obrigado porque foi uma forma de agradecimento. A pessoa que é destinada esta mensagem, ela entende. Falo isso lá no livro, já não é de agora, eu respeito muito, mas peço para não voltar a gente entende. Pronto. E porquê do vinho e da rosa? O filme O Nome da Rosa, que vou pôr na descrição, vai passar aqui por baixo. Mas antes, quero falar sobre o referente ao vídeo que pus a meio da semana sobre a meditação da luz violeta, que vem de encontro ao vídeo anterior em que falo de Saint-Germain por causa do vinho e do Drácula. Mas o Drácula do Vlad, chamar a atenção do Vlad ou dos Vlads que por cá andam ainda. Futuramente não, mas vamos ver. Vamos ver para onde isto se encaminha. Ora bem, então vamos lá. Em relação a Sandalphon, o livro todo do Rose, e não só, os posteriores também, porque a ligação ficou e sempre existiu, desde jovem, e não desaparece, nem vai desaparecer dentro de mim. Aconteça o que acontecer, nunca desaparecerá. Porquê? Porque o livro tem muita música, tem muito som, muita vibração. E o que eu queria que vocês, no final, vou colocar uns vídeos com tradução, com legenda, de músicas. Porquê? Porque todas as músicas, a letra, o que não é só o som, o que diz a música é uma mensagem pessoal, muito pessoal. E às vezes as pessoas não sabem porque é que gostam de uma música, nem percebem
o cantor está a dizer muitas vezes, a mim aconteceu, falo por mim, não estou a falar por ninguém, estou a falar por mim. Quando era mais jovem não percebia nada de inglês, ainda agora tenho alguma dificuldade em perceber, principalmente porque os cantores modificam um bocadinho o tom das palavras e quem percebe mal inglês ou outra língua qualquer não entende a letra. E é por isso que eu procuro vídeos legendados, porque a mensagem vem lá explícita do que o cantor ou o autor quer passar. E muitas vezes as pessoas ressoam com uma música naquela altura, isto também é para transmitir uma mensagem, e não sabem porquê, simplesmente vibram, ficam contentes, gostam, mas nem têm a curiosidade algumas pessoas têm, ainda bem, de ir ver o que é que aquela música quer dizer, não é só a vibração, o som, porque é que ficamos contentes de ouvir, sentir aquela música, aquela vibração. Por trás disso também tem a mensagem. E a mensagem é muito importante. Volto outra vez lá para trás, nos vídeos. Como se lê a mensagem. Né? Ou como se ouve a mensagem que os outros nos transmitem. Numa conversa, o que é que o outro me está a transmitir. Por trás, muitas vezes, das palavras, tem uma mensagem muito importante e as pessoas, com o pouco tempo que temos hoje, tudo passa e nada fica. Ou fica pouco, ou se fica, rapidamente se esquece. Eu sei porquê, mas pronto. Ora bem, então vamos lá continuar, Duarte. Sobre o vídeo. Mas antes. Eu podia mascarar, podia tirar as minhas rugas. Mas cada ruga no meu rosto e no meu corpo tem um significado muito importante. Porque cada ruga, no fundo, significa uma aprendizagem. É como as tatuagens. Ou as cicatrizes que tenho no corpo. Não são muitas. Mas são algumas. E todas têm uma história. Portanto, eu mascarar as minhas rugas, eu vou fazer aqui uma brincadeira, que é para mostrar. Ora bem, eu vou pôr, tenho aqui o programa desta câmera que estou a filmar, que me acompanha, que vem cá para longe. Dá para eu me mascarar se quiser, querem ver. Até vou aproximar, estou cheio de rugas na testa, e posso mascarar, posso tirar um bocadinho. Ora bem, vou tirar umas rugazitas, não é? Um retoquezito aqui, posso-me, de repente, ficar com a pele super suave, quase sem rugas, ou normal, não é? Pronto, eu como não gosto, não tenho necessidade, foi como eu já expliquei, não preciso pôr base. Agora pus aqui uma base, até porque quase pintei os lábios, e posso aumentar isto, tirar. Mas pronto, é só para mostrar que sou real e que não... sou normal. Não me importa. Eu não tenho necessidade disso. Volto a dizer. Avançando. Já chega de treta. Ora, porque o nome da Rosa, não sei se vocês já viram um filme de Sean Connery. Acho que é assim. Já vi para aí 6 ou 7 vezes, quando era jovem. Saiu em 86, tinha 17 anos. E é um filme, um bom filme. Vou deixar aí em baixo na descrição até o filme, que vai passar aqui. Eu tenho um link da descrição. Tenho o filme todo, encontrei no YouTube, só que é em inglês. Depois no início o vídeo de agradecimento da Rosa, que o meu sócio me deu. Por acaso um aroma fantástico, cheira mesmo a perfume. É aqueles perfumes que não agridem. Não sei para quem já leu o livro, sabe do que estou a falar. Do perfume barato, perfume plagiado, perfume copiado. E tem aqui a Rosa, que claro, já está mais aberta. Já não tem tanto aroma.
mas ainda cheira. E isto vem tudo de meio da semana. Porque falei no domingo sobre o vinho e sobre o Saint-Germain. E eu não gosto de vinho. Não gosto de vinho. E eu vou explicar porque é que não gosto de vinho. Porque é que só gosto mais de cerveja. Porquê? Porque eu sou professor. Não ganho 2 salários mínimos neste momento. E quando vão ao restaurante, eu e os meus amigos, costumo dizer, sou pobre, mas não sou miserável. Ok? E quando vamos a um restaurante, bebemos um vinho, no máximo 20 euros, e já achamos caro uma garrafa de vinho de 20 euros. E é por isso que eu não gosto de vinho. Porquê? Porque o vinho deixa-me um trago na língua que eu não gosto, no fim, não me cai bem. Como eu sou pobre, mas não sou miserável, só me permite beber vinhos de 20 euros, até já acho caro. Não é? É por isso que as pessoas acham um livro caro, porque 333 euros para eles é uma soma, não é, incomportável. É como eu beber vinho, e é por isso que eu não gosto de vinho. Então compro um livro barato, ou plagiado, ou até craqueado, porque sou pobre. Mas a pobreza, eu digo que não sou miserável, porquê? Porque as pessoas miseráveis, para mim, a miséria é de espírito. E quando me refiro que não sou miserável, refiro-me à miséria a nível espiritual, ok? E intelectual. Isso é que é importante. Não é a quantidade de dinheiro que temos na conta. Há muita gente que tem muito dinheiro e às vezes é um bocado limitada em termos espirituais. No fundo, o meu livro é espiritual e intelectual, porque a miséria intelectual é pior que a miséria monetária. Então, tive a curiosidade, durante a semana, como eu não gosto de vinho, e agora estou a explicar porquê, só bebo vinhos baratos, não é? E que me deixa um trago esquisito na boca e na língua, e depois não me cai bem nas refeições. O meu pai bebia sempre vinho à refeição. Tive curiosidade em ir ver, então vou colocar aqui por baixo, nas legendas, qual foi o... Fui à IA perguntar. Aconselho vocês cada vez usarem mais a inteligência artificial, porque é uma forma muito rápida de... Não é aquele no Google, a gente escrever, espera, procura. Que seca, isso já é do século passado. Então, fiquei surpreendido. Apanhei um pequeno choque. Porquê? Como vou pôr aqui na descrição, o recorde dos vinhos foi 16.500 euros por uma garrafa num restaurante. 16.500. Ok? Aqui em Portugal. Estou a falar em Portugal. E que temos um poder de compra até mais baixo que noutros países. Bastante mais baixo. Num jantar, beberam uma garrafa de vinho, foi o recorde, 16.500 euros. Portanto, isto é para nós termos a noção todos da perspectiva do dinheiro. E se eu fosse a um restaurante Michelin, que nunca fui, mas um dia gostava de experimentar, o preço médio, até vou pôr aqui por baixo, anda à volta de uma garrafa de vinho, um vinho normal, nada de especial, mas que não tem nada a ver com o vinho de 20 euros. 500 euros, 1000 euros. Né? Um vinho já aceitável para uma refeição num restaurante custa 1000 euros a garrafa. Só para termos a noção, e eu agora percebo também porque é que não gosto de vinho. Às tantas, se bebesse um bom vinho, mas como eu não sou o conde, nem sou o conde de Saint-Germain,
não me posso permitir beber bom vinho, não é? É por isso que eu não aprecio vinho. Porque se as minhas possibilidades económicas permitissem ter essas extravagâncias, às tantas gostava de vinho e apreciava vinho. É como o livro. Não é? Como é que eu vou ler um livro? Não é? Pronto. Seguindo. Então, o filme da Rosa. Vou deixar aqui ao lado uma... Vou tentar selecionar um lado para depois colocar uma bolinha. Depois de ter falado de Saint-Germain, é uma relação que eu já tenho de algum tempo com... Não a conheço, só energeticamente, e até gosto da energia, mas vamos ficar por aqui. Vou colocar aqui acho que deste lado uma indicação do porquê desta semana eu ter colocado este na garrafa. Dentro da garrafa não é sangue. Mesmo que fosse, mas não é vinho. Mesmo que fosse, tinha uma linha. Depende sempre do ponto de vista ou da energia que cada um vibra, certo? Por isso eu no início ter falado da magia e da bruxaria. Como é que eu interpreto os sinais? Se interpreto pela bruxaria ou se interpreto pela magia, certo? Uma diferença muito grande. Pois, estou a fazer hoje este vídeo, mas me apetecia, sinceramente me apetecia. Hoje não estou muito... O dia está assim esquisito, fui dar um passeiozinho bem cedinho e notei que não era um bom dia para fazer o vídeo. Estou assim um bocadinho perdido, porque tenho muitas coisas para falar. Até vou deixar aqui uma foto, ecrã inteiro. Porquê? Porque também é bom as pessoas verem os bastidores, não só o que nós mostramos, aquela falsidade de que só mostramos um bocadinho, não é? Como eu, só mostro um bocadinho, tenho uma tela atrás, que depois retiro o fundo, não é verde, chroma key. Porquê? Porque senão fica muito verde a cara, não gosto, só para fazer umas brincadeiras. Retiro o fundo e tanto o cenário, é sempre o cenário, né, que eu coloco por trás. Mas vou deixar aqui uma foto em ecrã inteiro, também para as pessoas verem os bastidores. Porque eu, para fazer este vídeo, foi o primeiro vídeo em que eu... É por isso que eu hoje até nem queria fazê-lo. Foram tantas as informações que me chegaram, tantas e tantas, não escritas. Podiam ser, que tivessem enviado, eu agradeci. Questões que nem sei para onde é que é de começar, porque são tantas as informações que podia abordar, não é? Neste vídeo, que depois perco-me no tempo. Então vamos lá. Pôr a foto do meu bastidor. Sempre importante as pessoas verem os bastidores, não só aquilo que a gente apresenta. Então vou deixar aí, porque vocês estão a ver a foto da minha preparação de ontem. Tinha muitas coisas para falar, então escrevi um monte de papéis, tenho aqui os papéis todos espalhados, mas não vou falar só de tudo. Quero que o vídeo fique mais curto. Pronto. Era só para vocês terem uma noção que muitas vezes, quando se vê um vídeo na internet, né, por trás, mesmo a pessoa antes de, seja até de uma leitura qualquer, seja do que for, a pessoa mentalmente, energeticamente, demora, prepara-se, às vezes 1, 2 horas para fazer um vídeo. Não precisa de escrever, como eu
Eu escrevo porque gosto de escrever. Mas interiorizado, não é? Energeticamente, as pessoas que lidam com energia sabem disso perfeitamente daquilo que eu estou a falar. Portanto, volto ao vídeo anterior. Respeito pelas pessoas que estão deste lado. Outra coisa que eu queria explicar, vocês pensam que os vídeos que eu tenho profissional que me faz os vídeos, não, sou eu que os faço. Porquê? Porque durante 11 anos trabalhei freelancer, entre aspas, para a minha anterior esposa. Era eu que fazia os vídeos de batizados, casamentos, comunhões, era eu que fazia tudo, as capas, os vídeos, na altura ainda eram em CD, era eu que fazia tudo. E então não filmava, que eu não gostava de filmar, fui filmar algumas vezes, mas não gostava, o meu trabalho era em casa. Nunca fui só professor, como já expliquei, me explico também no livro. Não consigo ser só uma coisa. Não consigo ser só um Duarte. E então tenho tive muita experiência antiga, claro. Já trabalhava no computador, mas depois estava a parte, fartei-me daquilo, porque depois tinha que ouvir as missas, e eu não gosto muito não sou muito chegado a religiões, então, e aquilo perturbava-me, e no fim já me perturbava muito. Então, depois deixei de fazer, quando vim para Ponte Lima, mas a prática fica, não é? E peguei nisso outra vez, e agora posso fazer o que eu quiser, porque agora a tecnologia evoluiu tanto. Não utilizei a inteligência artificial. Utilizei a inteligência artificial para fazer aqueles vídeos que são muito pequeninos, que depois eu é que monto, pus para a frente, pus para trás, ao longo do tempo. Mas também, volto a dizer, para passar a mensagem da nossa criatividade que temos dentro, da nossa inocência. Porque, no fundo, isso é que é viver, não é, gente? Eu gostava muito, quem diga coçar o nariz, só energias que estão, mas não, é mesmo, às vezes é, mas aqui no meu caso não, às vezes os pelos picam aqui a ponta do nariz. E já me perdi outra vez. São tantas, responder ali, responder acolá, um pé. No fundo, eu sempre vivi assim, mesmo quando dava aulas, não é? Não conseguia dar 2 aulas iguais. Tinha 2 turmas, por exemplo, do mesmo ano. Não conseguia dar a aula igual, porque inventava sempre qualquer coisa, porque isso, no fundo, é que é ser criativo. A estrutura da aula era igual. E os professores sabem disso. Não há 2 aulas iguais. Mas se vier de dentro de nós, da nossa criatividade, as coisas a segunda aula às vezes até era melhor que a primeira, porque a gente criava uma coisa diferente, via que não tinha resultado tão bem, então criava, saía de dentro. Os professores sabem disso. Eu falo isso não há no livro, não há maus professores, ok? Os filmes que vou colocar aqui em baixo, agora, o filme e as músicas são todas de 1986. Tinha 17 anos, ainda era livre, muito livre. Ainda era um adolescente, não é? E ainda não tinha feito o meu primeiro contrato. Ainda estava adormecido, inocente. Muito mais inocente, a vida toda sempre foi muito inocente, mas eu gosto, porque a inocência no fundo é aquilo que nós temos dentro, a nossa alma é inocente. A densidade aqui é que depois nos faz vibrar noutra energia que não é nossa, e achamos que perdemos a inocência e não perdemos nada. Eu tenho 56 e continuo a ser muito inocente e gosto de ser inocente.
E às vezes fico chateado, claro, porque depois sou confrontado com coisas que me magoam. Porque a inocência é isso. Quem vive inocentemente, sem querer mal aos outros, é sempre, nesta sociedade, é sempre uma palavra suave, pisado, para não dizer esmagado. Mas a inocência nunca é esmagada. A pessoa pode a vida toda ser esmagado, ser pisado, ser gozado, né? Rirem-se de nós, mas a inocência vem da alma, e a alma é diferente do espírito. Se quiserem saber o que é isso, comprem um livro. Falar nisso, já tivemos uma conversazinha quando o meu sócio me deu a Rosa sobre a versão inglesa do livro, mas cada vez mais acho que eu vou pressionar, apesar que ele agora está com as coisas dele, está calor, então conversas entre mim e ele. Ele tem outros objetivos, claro, como eu, não é só escrever. Mas vamos começar a avançar com a versão inglesa, porque para breve, porque é importante. Mas lá está, o número de exemplares igual à versão inglesa vai ser 333. Continuo a dizer que o livro é só para quem se compromete com ele próprio, não é para toda a gente. É como beber um bom vinho. Eu nunca me permiti beber um bom vinho, nunca. Espero um dia provar um vinho que não me deixe um trago na língua. Percebem onde é que eu quero chegar? Ou no estômago. Não me alimentar, porque o vinho é um alimento, não me alimentar sempre de uma energia barata. Gostava de viver de uma forma diferente, pelo menos experimentar. Não sempre, claro, mas gostava de gastar numa refeição, num prato, 1000 euros, fora o vinho e fora as sobremesas. Gostava de experimentar. Nunca experimentei e acho que é uma energia completamente diferente. Posso estar a chocar muitas pessoas, mas se os outros conseguem fazer isso, porque é que eu não hei de conseguir? No fundo, é essa mensagem que todos nós devíamos pensar dentro de nós. Porque é que os outros se permitem comer uma refeição de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, e nós não? Será que é porque tem muito dinheiro? Uma questão interessante. Será que ler um livro de 333 euros é caro? Será que me permito ir a uma palestra, como eu vou, online, formações, e pagar 1500 euros? Eu já paguei. Por uma formação, durante 9 meses, duas vezes por mês, online, 1500 euros. Na altura achei caro. Agora rio, não é? Porque agora estou na mesma situação. Estou a propor um produto que para mim é até barato. Não interessa. Pronto, é só para termos uma noção, a noção que nós temos sobre a abundância, não é? Qual é a perspectiva que eu tenho sobre a abundância? Quanto mais eu vibrar, e volto, não vou estar sempre a falar em todos os vídeos na mesma coisa, né? Não torno-me uma seca. Mas se eu vibrar numa energia baixa, em que acho que não tenho abundância e que não me posso permitir sair com o meu filho, como eu faço, e num lanche à tarde gastar 12 euros, 13 euros, acho que é caro, não é? Mas não é sempre que vamos. E quando vamos, ao menos usufruímos. Não me permito,
estou a pensar, permito-me, mas estou a pensar no dinheiro que estou a gastar. No fundo, posso-me permitir, há aqui duas coisas diferentes. Eu posso-me permitir ir lanchar e gastar 20 euros e depois vir para casa e ficar a chorar dos 20 euros que gastei num lanche. É esta a diferença da vibração. Ou então vir satisfeito, porque fui dar um passeio com o meu filho, usufruímos do passeio, do lanche, e ficou um momento. Né? E são esses momentos, né, que nos marcam a ele e a mim, e que estamos sempre, de vez em quando, não é sempre, quando é que vamos outra vez saborear, não é aos 20 euros, mas sim a oportunidade de passarmos por uma experiência diferente. Mas 16.500 euros por uma garrafa de vinho, quem pode? Ora bem, então vamos lá. Isto hoje está um bocado difícil. Desculpa. Um bocado difícil. Como eu trabalhei em vídeo muitos anos, consigo-me permitir fazer estas brincadeiras, explorar a minha criatividade mais facilmente que as outras pessoas. Tive experiência com muitas outras coisas. Comecei a trabalhar aos 12 anos. E sempre a me dizer, sempre, mas eu sou assim, eu gosto de desenrascar um monte de coisas. Uma conversa que tive, não vou dizer com quem, mas ele ouvindo, ele sabe. Não é o objetivo final que nos traz satisfação, não é? Como o livro, por exemplo. Não é eu ter o livro agora já impresso, como tem aqui os livros, isso, e despachar os livros, né? Não é isso, é a aventura de chegar à parte final, de ter o produto final, né? Aquela aventura toda a aprendizagem que nós tivemos na construção do livro, eu e o meu sócio, essa experiência conta. Não é depois se eu vou ficar rico ou não vou ficar rico, é a experiência toda, o acumular de experiência que me dá bagagem para eu depois fazer outras coisas, como estar agora aqui a enfrentar a câmara. Porque se eu não tivesse tido a aventura de ter escrito, de passar pelo passeio, depois produzir o livro, essas coisas todas, o audiolivro, isso é que me fez crescer ainda mais, é tal expansão que veio de dentro de mim, do meu sócio. É a aventura até chegar ao ponto final. Se eu depois vou usufruir do bolo final, né, que neste caso é a venda do livro, ou não é isso que me interessa. O que eu passei, o que eu aprendi, o que é que me vai proporcionar daqui para a frente? Estão a perceber? Como quem constrói um barco, não é depois no barco viajar no barco. Porque eu viajar num barco, posso viajar em qualquer barco, posso comprar um barco e viaja, não é? Mas a aventura e a aprendizagem de construir um barco é completamente diferente de me meter no fim, meter no barco e dar um passeio de barco. Porque depois posso até comprar um barco melhor ou o barco que eu construí está cheio de defeitos e eu não vou dar a fazer a viagem, não começo a notar os defeitos. Não é a aventura de criar o barco. Isso é que é importante. Não é só o produto final. Ok? Portanto, é esta a mensagem que eu queria passar. Da bolinha que apareceu, foi um agradecimento que eu estou a fazer à pessoa. Ela sabe porquê. Eu também sei porquê. E os outros planos também sabem porquê. E eu respeito o trabalho que ela está a fazer, ok? Mas vamos parar por aqui, ok? Porque a mensagem já está transmitida e eu não ando a dormir. Parece, que era o que eu costumava dizer. As pessoas pensam que pensam que eu ando a dormir, sempre andei a dormir. Fazia de conta que não entendia as coisas. Não sei se aparece a minha eu gosto de chamar preta, que não é preta, não se diz preta, mas eu, como fui preto, também tenho isso lá no livro. Como fui preto, não
não tenho problema nenhum de chamar preto, nem chamar preta a minha companheira de outra vida. E portanto, acho que é a conotação que as pessoas dão, ou que usam as palavras, né? Isso é que é degradante. Agora estou aqui mais afastado, porque vou fazer uma brincadeirazita. Desculpa. Que eu conheci uma pessoa, gosto muito dela, que trabalha profissionalmente, espiritualmente, há muitos anos, e que arrotava muito. Eu, na altura, nunca conseguia arrotar. Até aos meus 45 anos, nunca consegui arrotar. Depois aqui a válvula lá se estragou, ou não, então de vez em quando saem uns arrotos, mas os arrotos têm um outro significado, não é? Quem entendeu, entende o que eu quero dizer com isto. E estou a filmar aqui mais distante um bocadinho para fazer uma brincadeira, uma experiência que quero fazer. Lá está, que vem da minha criatividade. Porquê? Porque eu, quando vocês viram os papéis todos, são tantas as ideias que surgem que não é só a mensagem. A mensagem é importante. Mas é também para vocês sentirem que tudo é possível, nós conseguimos fazer tudo. Eu sou um amador, não trabalho profissionalmente nisto. Mas se nós tivermos gosto nas coisas, conseguimos fazer coisas fantásticas, não é? Que vêm dentro de nós. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque a autoestima também vem daí. E eu só posso ter autoestima se conseguir criar, okay? Mesmo que não sejam coisas completamente, que tenham muitos erros, mas não interessa, é uma criação, e todas as criações trazem-nos autoestima, mesmo que apareçam aqueles a dizer mal de nós, né? Mas esses que dizem mal dos outros, o que é criar? Reparem uma coisa, só critica quem não faz. Porque toda a gente sabe isso, criticar é fácil, fazer é difícil. E portanto, sempre que a gente cria algo, está a trabalhar na nossa autoestima. E que é fundamental nos tempos que se avizinham. E cada vez mais. Aliás, toda a vida foi. A autoestima é o ponto fundamental. Falo isso lá no livro. Agora, se eu também não faço nada para ter autoestima, ela não cai do céu. Não vai vir o arcanjo Sandalphon, ou Metatron, ou o Gabriel. Estão a perceber? Para não falar de outros. Ou o Miguel. O Miguel é para outras coisas. É por isso que às vezes depois as pessoas ficam zangadas. Não interessa. Não basta pedir. Nós temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer pelas coisas. Eu, para ter autoestima, tenho que fazer alguma coisa para ganhar autoestima. Não é estar a pedir ao Duarte para adivinhar isto ou para adivinhar aquilo. Não. A autoestima vem de nós. Certo? Agora, se eu há períodos da vida das pessoas, né, também os tenho. Também a tenho. Todos os dias. Em que a gente sente-se, lá está, a nossa energia está mais em baixo, né? E então a gente sente-se um bocado com a nossa autoestima em baixo. Ou mal disposto. A nossa autoestima, que não é energias. Pronto.
E temos necessidade de um reforço, de um carinho, de um miminho, de outra pessoa, não é? Para quê? Para a gente também se sentir bem. Não é? Vem de dentro de nós, não é? Mas todos nós gostamos de ser acarinhados, que nos deem atenção. Isso faz parte do ser humano e, aliás, é um dos sentidos que também estamos a desenvolver aqui, não é? Que é o sentido, não é só o amor 2.0 dentro de mim, mas se eu depois consigo transmitir aos outros, seja quem for, um companheiro, uma companheira, aos filhos, aos amigos, esse amor 2.0. Se eu não conseguir, não é? Eu posso senti-lo dentro de mim, mas se depois eu não conseguir projetá-lo ou mostrá-lo para outras pessoas, não consigo sentir esse sentido, que é a partilha do amor 2.0. E é por isso que agora está muito a saltar muito, não é? Mas eu adiantei-me um bocadinho com o livro, tenho a dizer, também, para a minha autoestima também subir um bocadinho, não é? Se nós não trabalharmos a nossa autoestima, se eu não digo bem de mim, estou à espera que os outros venham dizer. Estou danado, Duarte. Como é que eu consigo explorar o sentido, que é mais um sentido angelical, de conseguir transmitir, não o amor 1.0, que eu já vivi, que toda a gente vive, que é adulto, né? E quando se é jovem, né? Mas sim, esse já experimentamos, já sabemos como é que funciona. E este 2.0, se eu não conseguir sentir com alguém, mesmo que seja com os meus filhos, ou com uma minha companheira, ou um companheiro, ou um amigo, como é que eu depois posso avançar? Só consigo avançar se primeiro experimentar esse tal amor. Não é só dentro de mim. Eu dentro de mim já o sei explicar, como já explico lá no livro, essas coisas todas. Mas depois é senti-lo, pô-lo em prática, vivê-lo. Porquê? Porque ao vivê-lo é como aqui. A gente começa a viver uma coisa. Uma viagem de carro não é sempre igual, não é? Acontecem muitas coisas. E a gente precisa de enfrentar essas coisas. Neste caso, o tal amor 2.0. Como é que eu enfrento o meu ciúme, por exemplo? Dentro do amor 2.0. Percebem? Quem diz o ciúme, vamos supor que eu era violento. Não sou. Mas vamos supor que eu era violento. Eu descontrolava-me por causa do ciúme, ou por causa do álcool, ou por causa da droga, ou seja como for, não interessa. Não é o meu caso, nunca fui violento. Como é que eu enfrento? Sinto o amor 2.0 dentro de mim, mas como é que eu enfrento as minhas sombras dentro desse amor 2.0? Lá está, isso é que é sentir o amor 2.0. Porquê? Porque eu estou a tentar pôr em prática. Isso é que é importante. Agora, se eu não fizer nada, se não me quiser expandir, continuar a expandir, guardo dentro de mim esse amor, e já o sei explicar, e como explico lá no livro. Daí o meu tal salto de fé. Porquê? Porque eu já sentia, e já sabia o que era. Aliás, já o sabia há muitos anos. Quero adiantar sobre isto, porque já vem de vidas passadas. Não interessa, isto é uma conversa que estou a ter com noutros planos. Agora, o que eu estou aqui a fazer? Não só eu, muita gente mesmo. Espero bem, mas há muita gente que está à procura disso. Que é pôr esse tal amor, que agora fala-se muito de viver tal chamas gêmeas. Há muitas pessoas que não gostam desse termo, e acho muito bem. Não interessa, um amor diferente, que é um amor divino, né? Que tem um propósito. Se é um amor divino, é um amor diferente, né? Que nunca foi sentido, tem um propósito divino.
Agora a gente chama o que quiser, chamas gêmeas, almas gêmeas. Agora fala-se muito disso. Também falo no livro. Mas no fundo é nós pormos esse tal amor que nós sabemos o que é já, tentá-lo pôr em prática. Para quê? Para enfrentarmos as nossas sombras, né? Os nossos medos, as nossas coisas, cada um tem os seus. Porquê? Porque é o fruto das suas experiências, como alma. Tentar passar essa barreira, dar esse salto, que é mais um salto de fé. E o meu salto de fé foi a procura de eu conseguir-me exprimir naquilo que eu estava a sentir dentro, que sabia que era, mas procurar poder-me exprimir, poder-me plasmar aqui, eu provar a mim próprio que é possível, não é? Enfrentando as minhas sombras. É fácil. Não estou a dizer que é fácil. Mas aparece sempre alguém, um amigo, um filho, um homem, uma mulher, que também ressoa com a mesma energia. Se a gente se proporcionar, se abrir para isso, essa energia chega-se a nós. No último vídeo, o tal Lehman, né? Agora, se eu me fechar como estava fechado e não arriscar, não ter dado mais um salto de fé, mas que foi grande, que isto é maior. Porquê? Porque tem uma perspectiva divina, e cada um tem a sua, e o que eu gostava mesmo era, com isto tudo, que cada pessoa que me ouvisse tentasse procurar dentro dele, ou dela, desculpa, primeiro vem ela, porque no dicionário aparece primeiro o A, portanto é ela e ele. Qual é o seu propósito divino cá? O que é que cada alma, no fundo, veio cá fazer? Eu sei o que é, além de experimentar o amor 2.0, claro, eu tenho outro objetivo. Como já venho dando uns spoilerzitos, que não é só escrever um livro, nem ganhar dinheiro, nem beber um bom vinho de 1000 euros. Não, são experiências só. Mas quero hoje ter, claro. Tenho outro. E é isso que eu queria que vocês, as pessoas mais velhas, quando ser jovem é mais difícil. Daí eu querer escrever o tal segundo livro, O Girassol, destinado aos jovens. Para eles, cada vez mais cedo, tentarem procurar dentro deles qual é o objetivo naquele momento. Que a gente ilude-se que naquele momento é aquele objetivo e pelo menos eles terem uma perspectiva mais ampla, poderem escolher mais livremente. É esse o meu objetivo e não quero falar mais sobre isso. São coisas da empresa e do meu sócio, essas coisas. Agora, o que quero que vocês entendam é que o meu sócio tem, e eu também, cada um tenha os seus objetivos de vida. Não é assim como eu tenho outro objetivo, que é escrever outro livro, né? E não só. Mas além disso, tenho outros objetivos. E não vou ficar preso a minha vida toda só a pensar no segundo livro, não é? Ou escrever livros. Não, tenho mais objetivos. Quero viver outras coisas. Não é só escrever, não é? Eu posso escrever, mas entretanto estar a viver outra coisa, a sentir outras coisas. Aliás, como é que eu posso escrever? Eu até posso, não é? Até posso escrever. Mas será que se eu passar por outro tipo de experiências, me expandir mais, será que a escrita não sairá melhor? Como eu estar-me aqui a expor, a fazer um vídeo, já vai quase 1 hora, está-me a trazer experiências. No fundo, como é que eu chego ao livro, ao segundo livro, né? A ideia é essa, como é que eu vou chegar ao segundo livro, vou plasmar o segundo livro, é a experiência que me leva até ao segundo livro. Depois dele estar escrito, acabou. Não estou a pensar no que vou usufruir do livro. Porquê? Porque já usufruí antes. Perceber? É como construir um barco.
a experiência toda que eu passei até escrever o livro é que é interessante. Não é depois só a venda do livro, essas coisas todas, não. Porque a seguir vem outra experiência, né? Que eu quero outra experiência, mas vou falar, outra experiência não tem nada, não tem a ver com o amor, tem a ver, claro, está tudo relacionado, mas não quero estar a dar os tais spoilers no fundo da minha vida. A minha vida particular e pessoal não quero estar a expor. Expus no Rose para dar um sinal a esta sociedade que não devemos ter medo de ser aquilo que nós somos. Como eu não, felizmente, tive sorte, não matei ninguém, não fiz nenhuma barbaridade, tenho a minha consciência limpa, não sei que ninguém pode vir dizer o contrário de mim, meus alunos, 30 anos a dar aulas, nunca fiz, portanto, nunca fiz nada de que manchasse a minha imagem. Lidei com milhares de crianças e jovens, então pude expor a minha vida, não é? E no fundo é isso que eu gostava de mostrar às pessoas, que as pessoas podem expor a sua vida. Aqueles que podem, claro. Agora, se eu cometi alguma barbaridade, não podia, porque vinham apontar o dedo ao governo, fez isto, fez aquilo, então venham lá, não é? Mas há muitas formas, mesmo que eu tenha feito muitas barbaridades, que também as fiz, que me possam acusar disso, não é? Mas barbaridades, atitudes feias, toda a gente as teve, eu também as tive. Pronto, ser agressivo nas palavras e não só, a maneira de ser. Não, mas isso são coisas normais, toda a gente as tem. Mesmo eu tendo uma atitude menos aceitável nesta sociedade, né, eu posso me exprimir de muitas formas e ser criativo, não pondo em causa, porque sei que me podiam vir apontar, olha, tu mataste, estás a pai a falar e tu mataste. Assim como eu pus, que fui caçador, não é? Mas eu assumi, não é? Expliquei o porquê e pronto, é a minha perspectiva. Não escondi nada de mim. Não escondi nada quando escrevi o livro. O objetivo foi esse, eu não esconder nada daquilo que eu fui, porque se eu escondesse alguma coisa, as pessoas podiam apontar-me o dedo. Então, a minha intenção foi essa, não esconder nada, que é para depois não virem dizer mas fizeste isso, fizeste aquilo. No fundo, o que quero chegar é, vamos supor que eu fui o violador, vamos supor, não é? Arrependi-me, certo? E quero-me continuar a expandir nesta vida. Não quero ficar fechado no ovo. Daqui a bocado vou pôr o ovo. Não quero continuar fechado dentro do meu ovo. Quero que o ovo se abra para eu me continuar a expandir. Porque senão não estou cá a fazer nada, vou morrer, não aprendi nada, porque tive fechado no ovo de uma experiência, uma coisa, uma telaria qualquer que eu tenha feito, correu mal, então fiquei fechado a vida toda dentro do ovo, não é? Eu posso abrir o meu ovo, fui um violador, mas posso-me tentar expandir, não pondo em causa a minha credibilidade em termos de... Não é? Mas posso continuar a expandir como? Olha, experimentando o amor 2.0 noutra relação, não é? Não violando, não é? Respeitando a pessoa e tentando experimentar isso. É uma sombra que eu tenho cá dentro, fui um violador, mas agora estou a ter uma relação, não é? Vamos supor, uma relação mesmo que seja de amizade, repare, em que não vou violar. Sei que a sombra está cá dentro, olho para ela, mas não a vou continuar sempre a plasmá-la, Não sei se perceberam onde eu quis chegar com esta conversa toda. Hoje não estou muito bem. Um amarelinho.
uma hora! Mas eu tenho que falar disto. É importante. As pessoas... Uma coceira. As pessoas... eu sempre disse isto. As pessoas acham esquisito. Mas é um assunto que eu... É rapidinho. Assunto que, para deixar as pessoas a pensar. Todos os dias da semana, segunda, quarta, domingo, cada dia da semana tem uma luz diferente. Não sei se vocês já repararam nisso. Queria deixar aqui uma notinha que depois futuramente abordarei. Que... Está muito hoje. Que... então está um bocadinho. Que todos os dias da semana têm uma luz diferente. A segunda-feira tem uma luz diferente, a quinta-feira tem uma luz diferente, na tonalidade do dia. Nunca repararam nisso. Sabem porquê? Porque será? Explorem isso dentro de vocês. Eu tenho a minha perspectiva, depois poderei explicar, mas o que eu queria dizer, porque eu tenho uma mensagem aqui para transmitir para outro plano, o meu dia sempre foi o sábado. E algumas pessoas vão perceber, porque eu estar a dizer isto, mas o dia da semana que eu sempre... Para mim tem uma luz completamente diferente, mas é para mim, atenção, isto é tudo pessoal meu, vem dentro de mim, é o sábado. O sábado para mim tem uma luz completamente diferente, sempre, toda a vida, falo um bocadinho isso no livro, sobre o sábado, assim muito disfarçado, mas é o sábado, o meu dia é o sábado. Gravo aos domingos. Então porquê é que gravas aos domingos? Manhã. Porque no domingo de manhã as pessoas acordam mais tarde. São 9h15 já. E daqui a bocado começa a ficar este já mais agitado. Porque, sorte ou azar, depende do ponto de vista. Eu ponho-me a pé muito cedo. Vou dar o meu passeio às 6h30 da manhã, vou dar o meu passeio. Então, o domingo as pessoas põem-se a pé mais tarde. Isso é máquina. Pode ser, mas eu sinto assim, sinto a luz do dia assim. O domingo, apesar de hoje estar um dia chuvoso, sempre senti assim. Eu sempre senti as energias diferentes das pessoas. As pessoas acham que eu sou maluco, o que eu vou fazer? Mas pensem nisso, porque tem. E é por isso que eu gosto de gravar. Não consigo gravar no outro dia. Consigo, claro que consigo. Até à tarde ou de manhã, ou uma segunda-feira, posso gravar quando quiser, quando me apetecer. Mas como eu não tenho a obrigação de gravar, né? Não faço isto de forma profissional, faço isto como até chegar ao que eu quero chegar para escrever mais um livro, e não só. Vem da minha criação, que é uma experiência que eu quero adquirir para chegar a tal construir o barco lá, não é? Se eu consigo construir o barco, se puser mãos à obra, senão nunca vou ter o barco dentro d'água. Neste caso, o segundo livro. Já podia escrevê-lo, mas não quero que seja uma coisa diferente. Mas não me impede de desafiar o meu sócio. Ele já sabe, mais ou menos. Já conversamos um bocadinho sobre isso. Para agora lançarmos a versão inglesa, porque estamos a ser pressionados energeticamente, ele sabe disso, lançarmos a versão inglesa. A procura está a ser muito grande energeticamente por esse lado. Não é muito difícil, não é? Basta nós queremos. Outra coisa. Ainda ontem disse aos meus filhos, o meu carro tem 19 anos, vai fazer 20 anos agora, mas não está a cair de podre, porque eu não me permito isso.
foi o que eu lhes disse. Entre comprar um carro novo e andar meio a armar que tinha um carro novo, né? Cheio de orgulho, isto é um híbrido, cheio de baterias. Não. Decidi investir dinheiro, né? Em vez de um carro novo, em escrever um livro. Simplesmente foi uma opção. São as opções que nós tomamos. O que é que eu preferi na minha vida? Gastar dinheiro, né? Em vez de comprar um carro. O meu filho levou, anda sempre com ele, entre comprar um carro ou escrever um livro. São opções da vida das pessoas. Simplesmente isso. Agora, cada um faz as opções que quer. Porque eu sei que ao escrever o livro vai-me levar àquilo que eu realmente vim cá fazer. E portanto, é só isso. Não chateio mais. Para que falar? Já passa 1 hora. Chega. Não vai ficar com 1 hora. Vou fazer uns cortes. Um abraço. E agora não sei quando é que eu estou a fazer este vídeo um bocadinho porque aconteceu muitas coisas esta semana. E foi por isso que eu tive necessidade, no fundo, de transmitir uma mensagem de encorajamento, que é possível, e de agradecimento. Assim as energias me pediram, eu as senti assim, e já sabem como eu sou. Sou assim. Faço, vai-me, acompanha-me, olha lá. Vem-me e eu faço. Apesar de hoje me estar a sentir que não era um dia para eu gravar o vídeo, mas deixa eu ver o que sai, não é? Deixa eu ver o que sai. Um abraço, não chatei mais, porque depois ainda vou deste vídeo, tenho que montar, depois tenho que, aquilo dá um trabalhão, pôr lá no YouTube, depois ainda tenho que fazer um mais pequeno. O meu filho, que eu não percebia nada disto de redes sociais, nunca percebi, é que me deu umas dicas, fazer um mais pequenininho, só de poucos segundos, 1 minuto no máximo, para pôr no Instagram. Olha, chega, é só trabalho, mas eu gosto, o que é que eu vou estar aqui a fazer? Um abraço, ok? Fiquem bem, permitam-se viajar, criar dentro de vocês. Não deixem só no plano etérico, que no fundo foi aquilo que eu falei no último vídeo dos outros planos, porque eu também já criei muitas coisas nos outros planos, mas é tudo muito etérico e fica por lá. Eu depois posso falar que nós criamos muitas coisas e que depois ficam em outros planos, que se continuam a desenrolar noutros planos, só que não são físicos e não trazem a sabedoria que traz esta densidade. No fundo também é essa, porque esta densidade, nós estamos no meio desta densidade, também nos traz muita sabedoria, disfarçada de muito sofrimento. Porque nos outros planos é tudo mais, eu já expliquei isso, não interessa. Meninas e meninos, um beijinho, até à próxima, e cá vou eu seguir o meu domingo. Um abraço, tchau.